Vamos falar um pouco hoje sobre como investir em derrotas. Basicamente, investir em derrotas é você fazer coisas que você sabe que tem uma probabilidade significativa de você perder ou de dar errado, mas você faz isso porque você está ciente do potencial de aprendizado que isso traz. Basicamente, isso que é investir em derrotas. É como aquele cara que joga xadrez, aí ele vai jogar numa liga acima do nível dele, porque ele está interessado no aprendizado que ele está tendo lá, mesmo sabendo que a probabilidade de perder é muito grande. Eu lembro de uma derrota que eu investi há muito tempo atrás, quando eu estava que nem um louco estudando japonês, e aí eu descobri a existência do exame de proficiência em língua japonesa, que é uma prova onde quando você passa, você tem um certificado que você sabe determinado nível. E quando eu conheci essa prova e vi os níveis que tinha lá, eu fui direto para o nível 2. O nível 2 ele é o segundo mais difícil. E eu sabia que eu não tinha condições de passar naquele nível na época. Eu fiz os testes lá e no 3 eu passaria assim mais ou menos, e no 4 eu passaria com certeza. Mas eu escolhi fazer o 2 naquele ano, isso foi no ano de 2007, eu escolhi fazer aquele nível porque nos meses entre o dia que eu fiz a inscrição até o dia da prova, eu ia estudar como um louco. E eu estava interessado no resultado que eu teria para atingir o nível do 2 naquela época. E quando eu fui lá e fiz a prova, eu não passei, mas foi quase. Ou seja, foi uma investida em derrota, porque o resultado obtido durante o processo valia mais a pena do que o resultado em si, do que aquele certificado em si. E aí no ano seguinte eu fiz o nível 2 de novo e passei com bastante folga. Basicamente isso é investir em derrotas. Mas como então identificar uma oportunidade de investir em derrotas? A primeira coisa é você não pedir permissão e seguir a sua intuição. Vou dar um exemplo bem clássico que acontece comigo, com os meus alunos, com pessoas que acompanham. O pessoal chega e pergunta, por exemplo, eu posso estudar de determinada forma? Será que assim vai ser eficiente? Quando essa pergunta é feita, é porque essa pessoa está tendo uma intuição de que aquilo ali pode dar um resultado para ela. Investir em derrotas é basicamente você ir lá e fazer, sem pedir permissão, sem pedir autorização para alguém fazer. A necessidade de pedir permissão, perguntar se é uma boa ideia ou não, ela vem porque, no fundo, a gente tem um medo daquilo dar errado. A gente tem medo da gente investir o nosso tempo para fazer aquilo daquela forma, para estudar daquela forma e não ter o resultado. Mas quando você se rende muito a esse medo que surge, você pede muita permissão, você está deixando de ter a oportunidade de investir em derrotas e aprender com o processo. Então a principal dica para investir em derrotas é não pedir permissão. Agora, qual que é a diferença entre uma pessoa que está investindo em derrotas e uma pessoa que está dando murro em ponta de faca? Ou seja, fazendo aquele negócio que dá errado e faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo e não sai dali. Qual que é a diferença entre cair nessa armadilha e investir em derrotas? Basicamente é que para você investir em derrotas corretamente, você tem que desenvolver uma habilidade chamada auto-feedback, que é você olhar aquilo que você está fazendo, depois de um tempo você vê se os resultados que você está tendo estão de acordo com a expectativa que você tinha e se eles são realísticos com o tempo que você está fazendo aquilo lá também. Ou seja, você vai lá, você testa um método novo de estudo, por exemplo, e aí você testa por 2 meses. Beleza, qual que é o resultado que eu estou tendo nesses 2 meses, usando esse método? Tá dentro da expectativa que eu tinha? Tá dentro da intuição que eu tinha? Aí a outra pergunta a se fazer é, essa expectativa que eu tinha, essa intuição que eu tinha, ela é realística dentro do tempo que eu testei esse método? Isso é muito importante também. Não adianta você ter uma expectativa lá no alto, aí você ter uma intuição que determinado método pode te levar lá, mas você não dá tempo ao tempo. Mas basicamente o auto-feedback é isso, é você analisar se o resultado que você teve está de acordo com a sua expectativa dentro de um período de tempo realístico. E o legal é que investir em derrotas aumenta tanto a sua autoeficácia, que a gente já falou aqui no canal, e aumenta também a sua flexibilidade psicológica, que a gente também já falou aqui no canal. Então é isso, invista em derrotas que vale a pena, o aprendizado que você tem vale muito a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!